Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês, amém? Eu estou comendo uns biscoitos na casa do pastor Josias. Vocês comem bolacha, né? Mas eu estou muito bem hospedado. Quero agradecer aqui de público, Sônia, pastor Josias. A Eliane não está aqui, mas pelo carinho de nos receber, eu trouxe comigo a minha esposa, Laura, que está entrando ali agora. A mulher mais bonita dessa noite aqui. E trouxe também o pastor Paulo Rogério, que é meu amigo, está ali ao lado da Laura. Na quarta-feira dessa semana, passei por um procedimento cirúrgico. Obrigado, Sônia. Não vou dizer que é uma cirurgia, não é? Porque foi num centro cirúrgico, foi anestesia geral, foi uma aplicação de infiltração em 4 das vértebras da minha coluna, lombar e dorsal, torácica, né? Não sei, esses são os nomes. E aí eu fiquei com medo de dirigir depois disso. Já estava combinado com o pastor Josias que eu viria aqui. Ele disse que eu sou do grupo de 7 amigos mais próximos. Isso é uma honra para mim, um grande privilégio, a recíproca é verdadeira. Ele é meu pastor, sempre o consulto nas nossas conversas, nós pastoreamos um ao outro. E daí ele me convidou antes desse procedimento que o plano marcou. E eu não sabia o que fazer. Falei, eu vou, mas vou ter que levar uma pessoa comigo que, se der ruim aí no meio do caminho, né? Essa coisa de carioca, der ruim, né? No meio do caminho, aí eu peço para o Rogério dirigir, porque a Laura dirige, mas não gosta de dirigir em estrada. Irmãos, eu vim tão bem, parece que não aconteceu nada. E pelo contrário, as dores que eu sentia antes, o procedimento foi assim como que resultado imediato. A gente não sabe como vai funcionar, não sei se aqui tem gente da área médica, mas foi excepcional, né? Estou muito bem, estou acordando bem em tempo frio. Geralmente eu acordava até eu esticar o corpo assim, né? Doía muito, eu tinha que ficar um pouco aguardando e tal. Não estou tendo nenhum problema. Essa manhã acordei com 5 graus aqui, né? Bom, sensação térmica, né? E não tive nada. Então, glória a Deus, por isso eu estou muito feliz. Foi uma boa viagem, bem longa, né? Bem cansativa no sentido de ter sido extensa, mas a gente está muito bem. O Rogério veio com a gente para nos dar suporte, caso houvesse necessidade, mas é muito bom tê-lo aqui e louvo a Deus pela sua vida. Bom, pastor Josias falou que eu tenho tido uma oportunidade grande que o Senhor tem me dado de desafiar, né, as igrejas por onde eu passo para uma visão mais ampla com relação à obra missionária. E eu vim aqui convidado pelo pastor Josias a princípio para que eu pregue amanhã, não é? No culto, com esse objetivo. Mas ele não perde viagem, né? E aí eu já estava aqui, né? Fui dizer que chegava sábado, antes do sábado à noite. E aí está sendo bom falar para vocês essa noite e amanhã também na EBD. Ele já me disse que eu tenho tarefa tripla aqui, né? Vocês vão ouvir muitos S's chiados nesse fim de semana. Queria convidar você nessa noite para pensar um pouco sobre finanças. Não há obra missionária sem finanças, não é? A gente sabe que se faz missões de 3 formas principais. Uma delas é com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que abençoam. Então a obra missionária ela é feita por uma parceria. Gosto muito de quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e ele chama aquela igreja de sua parceira. E ele usa no capítulo 4 uma gratidão para aqueles irmãos, dizendo que ele estava muito feliz por eles mais uma vez terem se preocupado com ele e terem enviado Epafrodito com uma oferta. E aí ele usa uma expressão muito interessante naquele capítulo, que ele fala assim, no sentido de dar e receber. Paulo estava dizendo o seguinte, a obra missionária, quando você abençoa um missionário, você está ao mesmo tempo dando e recebendo. Porque a bênção que o missionário tem no campo é a bênção da igreja, que o sustenta, que o enviou, né? Que está na parceria com ele. E o problema, a dificuldade que ele tem lá, as lutas dele lá, também devem ser as lutas da igreja aqui. Então é uma parceria, é uma sociedade, no tocante a dar e receber.
Paulo usa essa expressão, eu gosto muito disso, e uma outra expressão que ele usa também lá, se você quiser ler depois, não é o texto principal da nossa meditação, é associando-vos comigo. Na versão revista atualizada, capítulo 4, você vai encontrar por 2 vezes essa expressão, associando-vos comigo nas minhas dificuldades. E é lá também que ele vai dizer que aprendeu a viver contente em toda qualquer situação, né? E Paulo vai dizer em alguns lugares coisas muito interessantes a respeito dessa parceria e desse cuidado especial que Deus tinha com ele através das igrejas. E amanhã a gente vai ouvir bastante sobre isso no culto da noite, quando vamos meditar um pouco no exemplo da igreja de Antioquia. Então eu já estou preparando aqui, dando spoiler de amanhã, mas hoje a gente vai falar sobre finanças. São princípios bíblicos sobre finanças. Esse texto que eu estou usando hoje para compartilhar com os irmãos, ele não é meu, e eu quero citar a fonte, porque ele me abençoou muito. É lógico que eu não vou repetir e ler o que me abençoou, né? Mas essa iluminação clara da inspiração de alguns versículos da palavra de Deus para falar a respeito desse assunto vieram de um irmão chamado Rodolfo Feitosa. Isso já está comigo, me incomodando, e há muitos anos eu venho lendo, relendo, todas as vezes que Deus me faz lembrar deste texto, ele passou a ser algo que eu amo muito e retorno sempre a ele. É como um livro que você tem na sua estante e você sempre vai consultar, voltar àquele livro. Então, nasceu numa leitura de um texto do Rodolfo Garcia Montosa. Eu falei Mentosa, mas é Montosa. Ele escrevia para a revista Ultimato, e quando eu pastoreava em Campinas, em 2004, estou falando aí de 18 anos atrás, né? Eu recebia como assinante a revista Ultimato. Depois eu acabei não tendo mais a assinatura, e ele escrevia regularmente. E esse texto foi tão marcante na minha vida que ele se tornou um texto recorrente para mim. E hoje eu quero compartilhar com vocês, né, alguns princípios que nasceram no meu coração na leitura desse texto há 18 anos atrás, na primeira vez, não é? Antes, porém, e isso não tem nada a ver com o texto, eu queria fazer algumas perguntas nessa introdução, para que eu e você pudéssemos pensar a respeito deste tema, ou seja, dos princípios bíblicos sobre finanças. Isso aqui é fruto da minha meditação dessa tarde, né? E eu até compartilhei na mesa do café, do lanche da tarde, com o pastor Josias e os irmãos. Você já deve ter visto na Bíblia alguns textos que, por exemplo, lá no Velho Testamento, e eu vou citar um deles aqui, o de Deuteronômio 8, 18, você não precisa abrir, eu vou ler um pedacinho dele para você. Quando Moisés, usado por Deus, se dirige ao povo de Israel, e ele vai dizer assim: olha, lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. Olha que interessante. É um contexto, lógico, de bênção, maldição, ensinamentos, não é? E Moisés, nesse ponto, diz a eles: vocês precisam se lembrar do Senhor Deus, porque é Ele quem dá a vocês capacidade para produzirem riqueza. Ele não está falando só de recursos necessários do contentamento do dia a dia. Ali Moisés está falando de riquezas. O povo de Israel era um povo rico, próspero. Quando você vê falar dos patriarcas, você ouve falar e lê sobre eles em momentos muito bons da sua vida, financeiramente falando. Você fala de Abraão, era um homem rico, tão rico que teve que dividir com Ló uma parte de terra que era enorme, porque os pastores de Ló e de Abraão estavam brigando entre si, eram muitos, e com muitos bens e muitas cabeças de gado, de ovelhas. Então eles tiveram que se apartar por conta da riqueza que tinham. Aí você ouve falar, por exemplo, de Jacó, por exemplo, e Esaú, quando se encontram, um dá presente para o outro, naquela reconciliação, e aí eles têm muita coisa, eles trazem presentes assim, de riquezas enormes, para compartilhar uns com os outros, e a gente aí por aí vai, né? Mas falar sobre finanças é um tabu na igreja evangélica brasileira, no século 21, ainda mais se tratando de ser uma igreja histórica, né? Como uma igreja congregacional com 167 anos de Brasil. A gente vê falar muito em finanças nas igrejas neopentecostais, nada contra, né? São diferentes, uma liturgia, uma doutrina, são cristãs, são evangélicas, né? Vêm também de alguma forma
lá de quando veio a reforma, e elas de 1977 para cá se tornaram no Brasil um pool de igrejas que tem crescido muito. Mas o que eu quero dizer é que falar de finanças às vezes nos assusta. Às vezes nos assusta. E aí você pode dizer, poxa, por que esse cara vem falar de finanças aqui, né? Eu queria lembrar você que esse mesmo Deus que usou Moisés para falar para o povo de Israel que ele poderia ajudá-los, e era ele quem fazia isso, a produzirem riquezas, é o mesmo Deus que usou, por exemplo, o apóstolo Paulo para dizer para Timóteo que ele deveria viver contente com o que tivesse para viver. E o apóstolo Paulo, é interessante isso, eu gosto demais, né? Ele é bem duro nesse ponto da carta que está escrevendo para Timóteo, não é? E ele vai dizer uma coisa que a gente às vezes confunde. Lembrem-se de 1 Timóteo capítulo 6, de 9 a 10. Se você quiser ler agora, pode ler. Mas nós vamos usar muitos textos bíblicos. E aí Paulo escreve assim para Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Agora preste atenção, o amor do dinheiro não é o dinheiro, aí que está a nossa confusão, né? Muitas vezes a gente ouve falar desse texto, a gente cita esse texto dizendo que o dinheiro é a raiz de todo, não é não. É o amor do dinheiro, é o que você põe como esperança no dinheiro, sabe, como dependência do dinheiro. Quando você faz do dinheiro o seu Deus, né? Aí isso se torna a raiz de todos os males. E aí Paulo vai dizer que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, o mesmo Deus que revela e inspira Moisés para dizer que é ele quem nos capacita a adquirirmos riquezas, é o Deus que usa o apóstolo Paulo lá no Novo Testamento para dizer para Timóteo: cuidado para você não cair em tentações e ciladas querendo se tornar rico. Tem contradição nisso? Em nenhum momento tem. A Bíblia nunca vai se contradizer. Como assim? Enquanto Moisés diz uma coisa, Paulo diz a outra, mas ambos estão dizendo a mesma coisa. Eles estão dizendo assim: quando as riquezas vêm de Deus, não é quando você busca, não é quando você está focado nelas, né? Não é quando aqueles que querem as riquezas, querem ficar ricos, até para ficar ricos, se deixam levar por tentações e ciladas. É diferente. As riquezas que abençoam são as que vêm do Senhor, e com elas não vem o desgosto. É Salomão que diz isso, escrevendo lá em Provérbios. A bênção do Senhor, quando vem sobre a nossa vida, até mesmo em forma de riquezas, ela não traz consigo o desgosto. E aí, meu irmão, minha irmã, o que é que Jesus diz sobre isso? Jesus fala disso. Aí sim, foi a nossa conversa de hoje à tarde, lá na mesa do café. Você sabia que há 44 diferentes parábolas de Jesus registradas nos 3 evangelhos? Isso dá mais ou menos 1/3 do total do que está registrado sobre Jesus. Jesus ensinava por parábolas. Ele amava ensinar por parábolas. A maior parte das parábolas, elas estão voltadas ali para a agricultura, porque Jesus falava muito do que o povo sabia, partindo para aquilo que ele queria ensinar. E daí então Jesus pegava do que já era conhecido para apresentar novos conhecimentos. Assim, ele usava as parábolas. Tudo bem até aí. Mas das parábolas de Jesus, quase 1/3 delas, eu disse que a maior parte se refere à agricultura, mas quase 1/3 delas se refere a dinheiro. Mas Jesus falava de dinheiro, Jesus falava de dinheiro. No Sermão do Monte, por exemplo, que é um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus, ele tem 3 capítulos, do capítulo 5 até o capítulo 7 do livro de Mateus, tem 107 versículos esse sermão. Se você juntar os 3 capítulos, 28 desses 107, 1/4 fala de dinheiro. Pastor, mas que Jesus é esse? Eu nem conhecia. Ele fala tanto de dinheiro, ele fala, é que a gente não gosta de falar.
é que a gente se envergonha, a gente se prende, a gente se preocupa com o que o povo vai pensar, com o que os outros vão pensar de nós quando falamos de dinheiro. Mas temos que falar aquilo que a Bíblia fala. Por exemplo, os estudiosos, e não fui eu que fiz essa pesquisa, viu? Não fui eu. Os estudiosos dizem que 1565 versículos na Bíblia falam exclusivamente de dinheiro. Sabia disso, pastor José? Eu também não sabia. Eu li e, por curioso, acabei chegando a essas informações. Muito bem. Isso mostra que a Bíblia trata desse assunto com muita expressividade. Nós precisamos então, meus queridos irmãos, entender que Deus tem ensinamentos para nós. O senhorio de Jesus sobre a nossa vida também tem que ser o senhorio de Jesus sobre os nossos recursos. O senhorio de Deus sobre a minha vontade, sobre a minha saúde física, sobre a minha família, precisa ser o senhorio de Deus na minha vida financeira. Como eu tenho utilizado os recursos que vêm do Senhor, as riquezas que Ele me ajuda a produzir. E por riquezas eu quero aqui traduzir muito mais do que dinheiro. Riquezas são saúdes, riquezas são prosperidades diferentes daquelas que se falam em tantos lugares. Riquezas são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não adianta ter muito dinheiro e não ter essas riquezas. Você pode ter muito dinheiro e não ser rico. O homem mais rico do mundo esteve no Brasil. Será que ele de fato é o homem mais rico do mundo? Ou é o mais endinheirado? Quando se fala de riquezas, a gente tem que ampliar um pouco mais a visão daquilo que pode ser de fato riqueza. Eu queria apontar alguns princípios bíblicos sobre as finanças, e esses eu queria que você gravasse. Esses eu queria que você, quem sabe, até anotasse. Esses eu queria que você aprendesse e pusesse em prática, porque eles têm serviço para a minha vida. São comentários que fazem todo sentido na minha história de finanças. Eu não sou rico, eu não ganho muito, mas eu, para a glória de Deus, nos meus 52 anos, tenho emprego, né? Tenho um salário, tenho uma família, tenho 2 filhas casadas, tenho um netinho, né? Tenho saúde, não me falta nada, meu nome está limpo, meu score é, sei lá, 960, eu estava brincando com os colegas do grupo, né? Aí fui lá vendo, que legal, né? Por isso que os bancos ficam ligando para mim, né? Você quer empréstimo, né? Tenho dinheiro liberado para você. Eu não quero nada disso, graças a Deus. Mas é legal isso, você ter um nome limpo, né? Você ter um testemunho a dar àqueles, né? Que conhecem você. O ruim é você ser um crente em Jesus. Porque eu sou de um tempo, pastor Josias, e o senhor é do outro tempo mais antes do que eu, um pouquinho. Mas eu sou de um tempo que dizer que era crente era bom no mercado, né? Eu sou do tempo que minha mãe mandava eu comprar as coisas na vendinha e não tinha cartão de crédito, tinha um papelzinho para anotar lá, né? E aí anotava e trazia no final do mês, o meu pai ia lá pagar, porque nós éramos crentes. Éramos crentes. Falar que era crente era bom, mas também há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando num intervalo de trabalho eu fui ajudar um amigo, não tem 30 anos não, talvez uns 20, um amigo que tem uma loja de carros. Eu passei por uma das maiores decepções da minha vida. Eu estava trabalhando com ele e eu já era, naquela época, um missionário. Estava começando, né, o meu ministério pastoral, já era um pastor. E na loja daquele moço, ele falou: pastor, fique aqui comigo até você resolver essas coisas e tal. Aí ele me ensinou a vender carros. Ó. O Paulo estava falando agora há pouco sobre isso. E eu não vendia nada, porque para vender carro geralmente tem que mentir, eu não mentia, né? E aí ele falou: melhor você ir lá para trás trabalhar na manutenção. Ajuda lá que você não vai dar lucro nem para mim, nem para a loja. Porque o carro era de mulher. Eu falei: não sei. Esse carro já bateu, tem um negocinho aqui que foi feito, mas ficou perfeito, viu? Então, não dava certo. Falou: melhor, não vai dar certo para a gente não. Melhor você ir lá para trás, leva os carros para a oficina e tal. Aqui na frente eu boto outra pessoa para vender. E aí, teve um feirão. Nesse feirão, eu fui todo feliz, né? Porque era um sábado, botava um carro no guindaste, assim, lá no alto, para chamar a atenção das pessoas, né? Daquele feirão, muitos carros para vender, juntavam-se outras lojas e tal. E eu fui lá todo feliz para vender. Naquela época, ganhava R$200 se vendesse cada carro. E aí eu fui, todo mundo queria comprar carro. Os bancos estavam lá, né? Facilitando o crédito. E aí chegou um pastor.
sentou-se à mesa comigo. Ô, pastor, você está aqui, estou ajudando aí meu amigo Ricardo. Ô, rapaz, eu gostei desse aqui e tal. Vamos fazer a ficha. Levei a ficha para aprovar. Ele falou, você escreveu aqui que ele é pastor? Eu falei, ele é pastor. Eu falei, não faça isso. O banco não aprova ficha para pastor. Que vergonha. A minha cara foi no chão e eu perguntei, por quê? Pastor não tem renda? Ele falou, não, porque pastor não paga. Essa era a visão do banco. Há 20 anos atrás, um banco chamado ABN Enro Banco, que era do Santander. E naquela época havia uma orientação para que, se fosse pastor, pusesse uma outra coisa, autônomo, porque o banco estava negando a aprovação de fichas para pastor, lá no Rio de Janeiro. De tantos pastores que estavam inadimplentes no pagamento. Isso é vergonhoso. Como eu e você temos lidado com o nosso dinheiro, com o nosso testemunho, com a nossa vida cristã diante da sociedade? Então há princípios que a gente precisa abrir. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo revelar na sua vida, naquilo que a gente vai pensar nessa noite, esses princípios, para que eu e você não caiamos nessa insensatez. Princípios sobre finanças vão nos fazer ver referências, comentários, sabe? Abre o seu coração. E eu quero começar falando para você em relação a você mesmo, porque eu já peguei isso para mim. Ou seja, eu vou dividir em 4 partes esses princípios bíblicos. Primeira parte é como é que eu lido com o dinheiro em relação a mim mesmo. E eu quero dizer a você, como é que você lida com o seu dinheiro em relação a você mesmo. Como é que eu lido com o dinheiro em relação à minha família. Segunda parte. Terceira parte, como é que eu lido com o dinheiro em relação a Deus. E por último, como é que eu lido com o meu dinheiro em relação aos outros. Então, a mim mesmo, a minha família, a Deus e aos outros. Tá? Em relação a você mesmo, eu quero ler para você, e aí eu convido você a anotar, porque se formos abrir todos os textos, a gente não termina. Então, preste atenção, eu vou ler Bíblia. Você pode ler na sua Bíblia, não tem nenhum problema. Se você for rápido de Bíblia, mas eu vou caminhar rápido, tá certo? E você anota e você grava. Efésios capítulo 4, verso 28, o texto diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Como é que você lida com o seu dinheiro com relação a você mesmo? Trabalhe. Você hoje é um crente em Jesus. A sua vida é um testemunho. As pessoas olham para você e veem em você a luz de Cristo brilhando em você. Portanto, o trato do homem passado ficou para trás. Se você fazia coisas que não deve fazer hoje como crente, não faça mais. Se você sonegava no imposto de renda, não sonegue mais. Se a ética para você era algo que dava para negociar, não negocie mais. Você furtava, não furte mais. Não furte mais. Antes, trabalhe. Trabalhe fazendo com que com as próprias mãos você tenha o que é bom, para que você possa acudir, inclusive, a alguém que necessite de você. Isso é Efésios 4, 28. No Salmo 128, versículo 2, o salmista vai dizer assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tu te irá bem. Esse é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das tuas mãos comerás. Crente em Jesus precisa dar testemunho de vida e de uso correto dos recursos. Esse mesmo salmista vai dizer que ele nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não deixa. Deus não deixa. Coma do trabalho das tuas mãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 10 a 12. Paulo vai dizer para aqueles irmãos de Tessalônica: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Paulo era terrível para ensinar, né? Irmãos, parem de ficar pedindo as coisas dos outros. Trabalhe com as próprias mãos. Esses irmãos de Tessalônica, eles estavam pensando que Jesus ia voltar a qualquer momento, e isso é ótimo. Tem um momento lá em que Paulo vai dizer assim: olha, vocês precisam pensar que enquanto Jesus não volta, a gente está nesse mundo. Não dá para viver nesse mundo sonhando com o céu apenas
sem considerar que ainda estamos nesse mundo. Enquanto estamos aqui, apesar de não sermos daqui, nós precisamos ter recursos para viver aqui. Então, esse era o problema dos irmãos de Tessalônica, eles tinham esquecido disso. E há texto muito claro nas duas cartas em que mostram para a gente o quanto para aqueles irmãos a vinda do Senhor Jesus era algo iminente. E deve ser. Não estou dizendo que não deva, estou dizendo que deva haver um equilíbrio. Tem gente que sonha tanto com o céu que se esquece de viver aqui, como que aqui também seja um ambiente de céu na vida daquele que tem o Senhor Jesus. Eu não posso fazer outra coisa, outro extremo, achar que o céu é aqui e não me lembrar mais do céu. Esse é um outro problema. E eu não posso deixar de citar aqui um exemplo que eu vivi há 20 anos atrás. Um irmão que eu fui visitar, que era membro de uma igreja que eu pastoreei, ele me levou numa casa muito boa, num condomínio muito bom, onde ele morava, tinha um bom salário, já era aposentado. E aí, na conversa com aquele irmão na casa dele, ele falou: pastor, eu não tenho muito podido ir à igreja. Eu falei: eu sei, não era pandemia, 20 anos atrás. Aí eu fui lá, falei: pois é, eu estou sentindo sua falta, meu irmão. Ele falou: pastor, mas sabe, Deus me deu essa casa aqui, eu já aposentei agora. Pastor, isso aqui é um céu para mim, sabe? Isso aqui é um céu. Olha só, o que Deus me deu. Eu falei: você não tem ideia do que é o céu. Você não faz ideia do que é o céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano pôde prescrutar, né? O que Deus tem preparado para mim e para você. Isso não é o céu. No entanto, queridos, há o equilíbrio. Há o equilíbrio. E aí Paulo vai dizer para esses irmãos: vivam de modo digno, se portem de modo digno, para que vocês não vão precisar de nada daqueles que estão lá fora. Sabe aqueles irmãos pobrinhos, simplesinhos, que pararam na vida e que não querem mais nada? Não, eu vivo só para o Senhor. Não, eu não preciso de trabalho. Não. Viva a sua vida com dignidade. Dê testemunho. Não viva a custas dos outros. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7, 8, depois o 10 e o 12, Paulo vai dizer assim: pois vós mesmos estáis cientes do modo que por vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo falando dele e da sua equipe, pastores, missionários. E ele vai dizer: nem jamais comemos pão a custas de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. Como você lida com dinheiro com relação a você mesmo? Planeje seus gastos. Planeje seus gastos. Planejar vem antes de gastar. O grande problema nosso hoje, do século 21, é gastar sem planejar. É o banco que te liga, oferece um cartão de crédito que tem 5 vezes o limite do seu salário e você aceita. Aí depois quer reclamar: poxa vida, pastor, está tudo ruim. Ora aí para o diabo tirar a mão do meu dinheiro. Ora aí para o Senhor repreender o devorador. O devorador é você mesmo, que foi no shopping, gastou o cartão que não tinha para pagar. Não tem devorador não, esquece esse negócio, não é gafanhoto não. O gafanhoto está em você, que compra 5 blusas quando precisa de uma só. Troca de carro só porque saiu um modelo novo. Compra um celular do modelo novo e o seu ainda está bom. O mundo quer que a gente faça isso. Planeje seus gastos. Planejar vem antes de gastar. Lucas 14, 28, Jesus diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir? Jesus está falando assim: quem é que não vai construir uma torre e senta primeiro para ver se tem dinheiro para concluir? Senão vai ser envergonhado. Quando chega no meio da obra, fica parecendo obra de igreja. Mas igreja constrói pela fé, né? É diferente. Só que Jesus está falando aqui de outras coisas. 4, irmãos, invista no que é necessário.
A gente tem investido em coisas que não fazem a menor diferença. E, infelizmente, hoje, as culturas são muito distintas de uns lugares para os outros. Eu morei no Piauí, eu morei em São Paulo, eu morei no sul de Minas Gerais, eu morei no Rio de Janeiro. Nesses últimos 20 anos, eu tenho vivido andando por todo esse Brasil, por fora do Brasil. Há 9 anos eu fui conselheiro, por 9 anos eu fui conselheiro do DEM, visitei os campos missionários. Nesses últimos anos, eu sou conselheiro do DAN, sou da diretoria da Junta Geral. O pastor Josias sabe o quanto eu tenho viajado por esse Brasil, alguns países aqui da América do Sul, onde a gente vai fazer sondagem, como conselheiro do DEM naquele tempo. E eu tenho visto muitas culturas diferentes. Por exemplo, há um povo que eu convivi, com quem eu convivi, visitei, e por ética eu não vou aqui citar, eles têm muita preocupação com a aparência. Eu acho que muita gente é assim, mas lá a coisa é mais assim, escrachada, sabe? Você chega na casa para fazer uma visita a uma família, até a varanda é tudo muito bonito. Até a varanda tem um jogo de cadeiras e mesas pintada, não é? Mas quando você abre a porta da sala, que eles nem lhe convidam, serve um chazinho na varanda, então, quando você abre a porta da sala, é uma parede sem reboco, com 2 redes penduradas e as panelas em cima de uma lata de tinta com carvão para cozinhar. Isso não é exagero. Isso é verdade, eu convivi. É a aparência, ou seja, até a varanda é uma coisa, dali para dentro é outra. Como é que você tem vivido? Você tem investido no que é necessário? Ou você se preocupa mais em ter um carro zero do que uma casa própria? Porque tem muita gente que tem um carro zero, mas não é uma casa própria. Paga aluguel. O que é principal? O que é mais importante? O que é duradouro? O que é investimento para o futuro? Sabe? Isaías, profeta, no capítulo 55, versículo 2, ele, como autoridade da parte de Deus, vai dizer assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Aí vem Paulo de novo, dizendo: contente-se com o que você tem. Isso tudo diz respeito a mim, como eu gasto o meu dinheiro, como eu tenho lidado com o meu dinheiro. É o primeiro ponto. Você deve estar pensando, vai até meia-noite. Não vai não, a gente está indo rápido. E aí, Paulo vai dizer para Timóteo, na primeira carta, capítulo 6, versículos de 6 a 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sabe o que é isso? Contentamento é o bastante. A gente pensa que bastante é muito. Por exemplo, se alguém perguntar quantas pessoas tinham no culto de domingo à noite aqui, talvez você dizer, tinha bastante gente. Mas o que você quer dizer com isso? Tinha bastante gente. Talvez você vai fazer um sinal com a mão, não tinha? Bastante gente. Você quer dizer que tem muito. A gente criou essa ideia de que isso é bastante. Não é, bastante é o que basta. Às vezes não é muito. É o bastante. Tanto que Paulo vai ensinar aqui para Timóteo, dizendo aqui, porque nada temos trazido para o mundo, nem alguma coisa vamos poder levar dele. Tendo o sustento e com o que vestir, estejamos com isso contentes. Isso é o bastante. Mas quem de nós está contente com bastante? Será que a gente precisa ouvir a voz de Deus? Será que esses princípios vão falar ao meu coração e ao seu coração, trazendo mudança de prática na nossa vida? Eu tenho ouvido muito a missionária Carla Janaína, lá na segunda igreja congregacional de Itaguaí, quando ela vem trazer uma palavra, citar uma parte de um texto de Tiago, que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Nós temos que viver no contentamento. O grande problema da nossa geração é a falta de contentamento. O iPhone está em qual geração? Eu não sei porque eu não uso o iPhone. Mas é em qual geração que está o iPhone? O último que saiu. 13. E o Galaxy S? 22. Gente, isso é uma guerra. O que um tem, o outro tem. A única coisa que eu tenho de uma geração mais ou menos é o Xiaomi. É isso aí? Meu nome disso aqui? É isso? É? Como é que esse aqui qual é, pastor? Mi 5. Não, o meu já é o 6, né? Eu passo da tua frente. Passei da tua frente. Custou R$179. Meu Mi 6, né? Mas, rapaz, aí você fica pensando, o negócio é igualzinho o 4. É igualzinho o 5. Mas o meu foi porque quebrou mesmo. Parou de funcionar, a tela ficou... Aí eu tive que comprar, né? Mas o que acontece
é que a gente não está contente. Não vamos ter apego, irmãos, ao dinheiro. Aí eu lembro daquele texto que a gente começou. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Por quê? Porque fazem qualquer coisa para ficar rico. Tem até uma expressão que a gente usa, vende até a alma para ficar rico. Aí o Bitcoin entra em queda, o pessoal fica desesperado. Né? E está em queda. Eu não invisto não, só ouvi na CBN. Então, irmãos, essas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e na perdição, isso é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça acabam se desviando da fé e se atormentando com muitas dores. Não seja servo do dinheiro. Para terminar essa parte, que o dinheiro tem a ver comigo mesmo, com a minha forma de agir no meu dia a dia. Não seja servo do dinheiro. Jesus vai dizer assim, ó, ninguém pode servir aos senhores. Ninguém. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso está lá no Sermão do Monte, Mateus 6, 24. A gente lê, mas às vezes não percebe. A gente lê, mas às vezes a gente não quer falar, para não ser mal interpretado por outros. A gente lê, mas a gente precisa pôr em prática. Não seja servo do seu dinheiro. E em relação à família, é bem menor, fique tranquilo. Em relação à família, cuide da sua família. Cuide da sua família. Tem gente que gasta o dinheiro em coisas banais, mas deixa a família passar necessidade. Tudo bem, eu não estou falando de crentes, né? Só os não crentes. Mas eu conheço muita gente que quando sai do pagamento, quando sai do banco com pagamento, quando chega o dia do pagamento, primeiro se senta na roda de amigos para tomar uma cervejinha, bater um papo, happy hour, gasta o que não tem, e quando vai chegar em casa as compras ficam comprometidas. O filho não tem uma roupa boa para ir para o colégio, a esposa não pode melhorar a situação dos móveis que ela usa no dia a dia, muito mais do que o marido que está na rua. E não é só isso não. Tem gente deixando os seus parentes queridos passar necessidade. Isso é antibíblico. Isso é pecado. O Senhor Jesus ensina, a palavra de Deus ensina, o apóstolo Paulo ensina, 1 Timóteo capítulo 5, 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Pior do que o descrente. Tem recursos, mas não tem cuidado. Tem recursos, mas tem gasto em outro lugar. Guarde para os seus filhos. Eu não tenho muito para guardar não, já falei para minhas filhas, né? Trabalhem, porque o negócio vai ficar feio para você. Eu não tenho muito para guardar não. Mas hoje elas têm mais do que eu, graças a Deus, né? Graças a Deus. Guarde para os seus filhos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14, Paulo vai dizer para aquela igreja aqui: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos terei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens. Paulo se considerava pai daqueles irmãos que nasciam em Cristo Jesus através do seu ministério. Ele está falando para filhos espirituais, e ele diz: eu vou visitar vocês, mas eu não vou de olho no que vocês têm para me dar não. Eu vou visitar vocês, mas eu vou como pai eu vou a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos, Paulo está dizendo. E depois em Provérbios, o sábio Salomão vai dizer assim: o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Se os nossos filhos precisarem da nossa herança, né, pastor José? Eu não vou falar um negócio aqui que fica feio, viu? É uma cacofonia, mas depois eu te falo. Soa mal. Os filhos que ficam como os herdeiros dos pais, sabe? Se falar rápido, soa mal, sabe? Em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação à sua família, e em relação a Deus, como você lida com dinheiro em relação a Deus. Tem gente que tem dinheiro para tudo, mas não tem para devolver ao Senhor aquilo que é a parte do Senhor. Pastor, eu sabia que você ia chegar nisso. Já sei, vai falar de Malaquias 3:10, do devorador, e que se não entregar o dízimo, vai passar fome, e Deus não vai abençoar, e vai ficar doente, e não sei o quê. Não vou falar nada disso. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Não vou falar o que eu estou achando. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Não vou falar o que eu estou pensando. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Não vou falar o que eu estou sentindo. Eu vou falar o que a Bíblia diz. E depois eu vou falar.
Não vou falar nada disso. Eu vou dizer que você tem que reconhecer que tudo vem do Senhor. Eu não estou falando do dízimo, não. Estou falando de tudo. Tudo o que eu tenho, tudo que você tem, pertence ao Senhor. Quando eu devolvo o dízimo ao Senhor, eu estou fazendo o mínimo que eu posso fazer, porque tudo é do Senhor, a minha vida é dele, o salário que eu tenho é dele, o emprego que eu recebi foi dele, e se eu não tivesse nem vida, eu teria, do Senhor vem tudo. Que história é essa? Eu não vou falar que você está roubando a Deus, porque não devolve o dízimo, não estou nem aí para isso, isso é um problema seu com Deus, isso é espiritual. Isso não é financeiro, físico desse mundo, isso é espiritual, é obediência, é dedicação, é dependência de Deus. Duvido que o pastor Josias tenha uma lista aqui para saber quem é dizimista, quem não é dizimista, ali na porta para todo mundo ver. Se não tiver lá o nome, todo mundo vai saber. Ai meu Deus, o irmão não está entregando. Rapaz, o que é isso? Não, isso é espiritual. Isso é compromisso com Deus, não é com homens não. Você não está devendo dízimo para o Senhor não. Você entrega, você devolve, é dele. Você não pode dever aquilo que não é seu, é dele. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós, em 1 Crônicas, capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Salomão vai dizer, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, as que serviram para a construção do templo. Foi Davi quem usufruiu, mas foi Salomão quem construiu. E o texto vai dizer, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos é que tu damos. Que consciência, irmãos, que consciência. Quando você deposita o seu envelope de oferta alçada ou de dízimo, você está dando ao Senhor aquilo que é dele, das mãos do Senhor, você está devolvendo para Ele. Olha que coisa maravilhosa quando eu entendo isso, quando eu compreendo isso. Irmãos, lá em Parnaíba, quando eu fui pastor, numa cidade pobre do litoral do estado do Piauí, meu primeiro ministério como missionário, houve um tempo que os irmãos não podiam trazer seus dízimos porque não tinham emprego. E nós começamos a orar numa campanha pedindo ao Senhor, abre portas. Era um campo missionário, nós queríamos ver aquela igreja emancipada, e não havia como emancipar a igreja se não tivesse recursos para manter a igreja. Nós começamos a fazer uma campanha para que Deus abrisse portas de emprego, e orávamos de madrugada, 5 horas da manhã. Laura está aí, em todas as igrejas por onde eu passei, desde o início do meu ministério, eu fiz essas campanhas de oração de doido, 5 horas da manhã, até as 6. Quando dava 6, o pessoal tomava um café, cada um pegava o seu ônibus, o carro, ia para o trabalho, não tivesse que ir. Durante uma semana, a gente fazia uma campanha de oração matinal, 5 horas da manhã, sacrificar o seu tempo de sono para ir para dentro do templo, para orar. E tinha igrejas que mais de 40 pessoas estavam lá às 5 horas da manhã, crianças às 5 horas da manhã, no mês de maio, num mês frio como esse que a gente está vivendo, mês da família. Era assim, a primeira semana de maio. E nós começamos a orar para que Deus abrisse portas. E quando foi um tempo depois, os irmãos começaram a voltar para dizer para mim, pastor, eu estou trabalhando. Pastor, eu vou entregar meu primeiro dízimo. Pastor, não, em casa não falta nada. Pastor, Deus abriu as portas. Sabe o que começou a acontecer? O pessoal começou a faltar culto. Ah, pastor, eu cheguei cansado. Não dá não, esse negócio de trabalhar, chegar cansado, é muito, não dá para vir no culto. Falei, a gente vai fazer uma campanha contrária aqui agora, para Deus tirar o emprego então. Já que Deus deu emprego para abençoar, vocês não vão mais para o culto, né? Vocês não querem mais agradecer o Senhor, louvar o Senhor, honrar o Senhor. Honre o Senhor com a primícia da tua renda. Honre o Senhor. E aí, irmãos, Salomão vai dizer, tudo vem do Senhor. Honre o Senhor. Provérbios 3, de 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Lá no sermão de novo, Jesus vai dizer, no sermão do monte, mantenha uma posição de fé e de confiança com relação a Deus e o dinheiro que Ele tem te dado. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? O Pai de vocês,
que está no céu, Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Não é legal ouvir isso? Os pássaros, eles não trabalham, Deus lhes dá o sustento. Os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Eles não tecem e nem fiam, mas Deus os cobre. E em relação aos outros, para a gente terminar, falamos do dinheiro em relação, como é que começamos? Primeiro ponto, a mim mesmo. Depois em relação a Deus, não é? A família, depois em relação a Deus. E agora em relação aos outros. Nunca fique devendo nada para ninguém. Eu tenho apanhado com essa situação de relação aos outros. Não é que eu fico devendo, não. Você vai ver por quê, já já. Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8. Paulo vai ensinar para aqueles irmãos assim: pagai a todos o que lhe é devido. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 7, mais uma vez Salomão vai dizer: o que toma emprestado é servo do que empresta. Enquanto você não paga, enquanto você está devendo, você está debaixo do jugo daquele que está com você na mão dele. Está devendo. Por isso que o banco prende o documento do carro, né? Só libera depois que você acaba de pagar. Antigamente tinha alienação fiduciária, mas tinha também o leasing, que o carro ficava no nome do banco. Só ia ser seu se você pagasse. É assim. Isso é antigo. Salomão diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. Você está usando o que não é seu, enquanto você não acaba de pagar. Seja fiel nos compromissos que você assumiu. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. Paulo fala assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ministros é servos, dispenseiros aqueles que cuidam do que não lhes pertence. É isso que quer dizer essas duas palavras, querem dizer. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros e quer que cada um deles seja encontrado fiel. Se você está cuidando de algo que não é teu, cuide melhor do que se fosse teu. Como você lida com o seu dinheiro em relação aos outros? Eu morei em casas alugadas e eu aluguei minha casa para pessoas morarem. Como é difícil isso. A casa que eu aluguei, teve uma vez que eu voltei, um inquilino tinha saído me devendo, pastor Josias. Até as tampinhas da parede de acender e apagar a luz ali, ele tinha levado. Levou tampa de sanitário, levou chuveiro do banheiro, levou as tampinhas, tinha só uns fiozinhos para encostar assim um no outro. Ainda saiu devendo. Ainda deixou dívida na companhia de energia e não transferiu para o nome dele. Como é que você tem lidado com as coisas, com relação aos outros, com seus recursos, com o dinheiro? Sabe, tenha cuidado, dê testemunho. Pague os seus impostos, os seus tributos. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 3, versículos 6 e 7, porque por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. Pague, seja fiel com a propriedade do outro. Lucas 16, 12, se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Isso é uma parábola de Jesus. Do homem que deixa alguns bens aos cuidados dos seus empregados e quando ele volta. Uns deram lucro e outros enterraram. 17, aqui esse ponto incomoda o meu coração. E é disso que eu quero falar, por isso é que eu disse que nesse ponto Deus tem falado muito comigo. Muito cuidado ao ser fiador de alguém. Ah, meu Deus, meu coração é muito mole. Meu coração é muito mole. Eu já aprendi isso há tanto tempo, mas eu continuo apanhando até hoje. Aí vem o meu irmão, aí vem um parente, aí vem um amigo próximo. Aí não me chama de pastor, Toninho, né? Toninho, como é que está o limite do seu cartão? Alguém já falou isso com você, não?
Alguém já lhe procurou para perguntar isso? Como é que está o limite? Como é que está o limite? Mentir eu não vou, né? Não vou mentir. E o banco parece que é doido, fica me dando uns limites loucos, né? Eu não vou mentir. Aí eu tenho que dizer, eu fiz um acordo com a minha esposa. Nem eu, nem ela. Né? Eu só faço conversar com ela, ela só faz conversar comigo. Conversa com ela, fala, não, agora eu não posso. Ocupado, depois a gente faz isso. Depois eu vejo isso. Rapaz, é muito difícil isso, você quer ajudar. E às vezes a pessoa está passando por um aperto, você quer ajudar. Às vezes a pessoa está passando uma necessidade, você até tem para ajudar, mas a Bíblia vai dizer assim, é melhor você dar do que emprestar. Porque se emprestar, você não recebe o dinheiro, ainda perde o amigo, ainda perde o parente. Isso não aconteceu com ninguém aqui, nunca, nunca. Isso só acontece lá para o lado da Albânia, né, da Finlândia. Aqui no Brasil, em Mococa, isso não acontece. Muito cuidado ao ser fiador de alguém. Provérbios capítulo 11, versículo 15. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. Como eu tenho chorado, pastor. Como eu tenho chorado. Porque eu preciso aprender a pôr esse texto em prática na minha vida. Agora eu acho que aprendi. Mas estou pagando caro ainda. Estou pagando caro. Seja generoso em dar e repartir. A gente está repetindo, está terminando. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles não têm. Paulo está falando para os ricos. Timóteo, ensine aos ricos deste século, para que eles sejam generosos, para que eles repartam com aqueles que não têm. Irmãos, quando alguém quer dar uma oferta para uma instituição filantrópica e pergunta se tem como descontar no imposto de renda, não é oferta. Ali já virou troca. Eu dou aqui, mas eu ganho lá. Nós fizemos 2 SOS na Junta Geral da UESB de janeiro para cá. O pastor Josias estava no Rio, dia 28 de dezembro do ano passado, no encontro no sítio. O senhor não foi? O senhor foi o único que não foi lá naquele encontro da Junta Geral, em Itaguaí. Estávamos toda a diretoria reunida lá. Numa tarde, tinha churrasco, tinha futebol, tinha piscina. E aí a gente soube que no sul da Bahia, 3 campos missionários nossos estavam debaixo d'água. A gente parou para pensar e falou, meu Deus, mas como é que a gente pode estar aqui aproveitando esse calorão, esse sol, esse tempo com a família, numa festa de fim de ano, enquanto tem gente lá que não tem dinheiro nem para fazer uma ceia de ano novo. Perderam tudo. Perderam suas casas, cidades inteiras, Almadina, Ilhéus, Itabuna e outras. Tajuípe, gente nossa, gente que a gente conhece, gente que a gente viu oferta. A gente parou tudo e falou, vamos fazer uma campanha, SOS Bahia. Começamos achando que íamos arrecadar aí talvez uns 5 mil reais para mandar um pouquinho para cada um. Nós chegamos a 32 mil reais de ofertas através de Pix, naquele período de 30 dias, e enviamos um caminhão com 26 toneladas, foi isso? Era um bitruque. Eu estou querendo acertar a quantidade aqui, porque eu fui o coordenador, mas eu não me lembro. Mas acho que 26 toneladas de doações. 24 toneladas de alimentos, colchões, roupas, água mineral, tudo que aquele povo precisava de emergente naquele momento, nós enviamos de doação. O caminhão foi de graça. Um dono de um supermercado tinha acabado de inaugurar um atacadista lá na minha cidade. Ele disse que o caminhão nunca viajou. Ele chegou para o meu supermercado agora. Ele nunca viajou, é 0 quilômetro, vai ser a primeira viagem. Eu não quero que você me dê um centavo. O diesel é por minha conta, o motorista é o da minha empresa, nem o dinheiro do almoço do cara na estrada eu quero que você dê. E pode levar alguém contigo que eu vou pagar também para outra pessoa que vai acompanhá-lo. Ele fica lá uma semana, 10 dias, recolhe onde tem os donativos, leva para o sul da Bahia. Eu quero abençoar o SOS Bahia. Crente em Jesus. Crente em Jesus. Quando acabou o SOS Bahia, eu estava dando prestação de contas. Veio a tragédia em Petrópolis, 15 de março. E a gente estava falando sobre o SOS Bahia, e alguém disse, por que não faz um SOS Petrópolis? De 32 mil, nós fomos para 74 mil.
no SOS Petrópolis. Isso aconteceu em 15 dias. O outro tinha sido 30. Glória a Deus. O nosso povo é generoso. Gente do Brasil inteiro mandou ofertas. E a gente socorreu famílias, entregando kits casas novas para mais de 15 famílias em Petrópolis. Pastor Messias está lá fazendo esse trabalho até hoje. Camas, geladeira não, a gente não conseguiu porque era muito caro. Cama, fogão, botijão de gás cheio, que hoje é uma raridade, né? Hoje é ouro, né? Colchões, camas, box, colchões, né? Já com colchão. Mesas para sala, cadeiras, eu já disse. É uma cama, uma casa nova, o necessário de uma casa nova. Nós entregamos kits de casas montadas para as pessoas que estavam recebendo o aluguel social da prefeitura e tinham que voltar a viver na cidade. Irmãos, estamos terminando. Seja generoso. Se você pode, lembre do que o apóstolo Paulo disse. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Eu não gostaria de ser uma daquelas pessoas que recebeu os donativos, mas eu não sou melhor do que elas. Um dia eu posso precisar, eu já precisei. Mas hoje Deus tem me dado a oportunidade de doar, de abençoar, de repartir o que Ele tem me dado. Como você tem lidado com as suas finanças? Como você tem lidado? Com relação a você mesmo, com relação à sua família, com relação a Deus e com relação aos outros. Se você quiser, eu mando um link. Já mandei para o pastor Josias. Tem todos esses textos. E você pode voltar a refletir, sabe? E não só ser um diligente ouvinte, mas um operoso praticante da palavra de Deus, como diz o apóstolo Timóteo. Colocar em prática é melhor do que ouvir. Não saia daqui se esquecendo disso. Saia daqui junto à juventude toda e vão comer pizza. Legal comer pizza, adoro isso também. Mas olha para o limite do cartão. Se preocupe. Não dá para comer pizza, dá um tapa no ombro do irmão aí. Semana que vem a gente vai. Hoje não dá para mim não. Um dia eu fui falar para adolescentes, pastor Josias, já estou devolvendo. Fui lá para adolescentes, lá na segunda de Itaguaí, o pastor Sandro pediu, né? Tem uns lá que não gostam de mim até hoje. Que eles estavam, assim, tudo naquela fase de começar a namorar, né? Aí teve uma hora que eu estava falando para eles lá, eu falei assim, rapaz, eu teria vergonha. Se eu não tivesse dinheiro para pagar um sorvete para minha namorada, ter que pedir meu pai, eu teria vergonha na cara. Arruma um emprego primeiro, depois você namora. Arruma um emprego, rapaz. Rapaz, o meu sobrinho até hoje não tem namorado. Ele estava nesse grupo, falou, não, agora tia, agora é o meu emprego, está faltando só uma namorada. Mas tem uma meia dúzia lá que me olha de lado assim. Porque os pais estavam lá também, né? Os caras que chegavam para o filho, para o pai da menina, falavam assim, e aí, dá para eu ir lá? Falou, vai arrumar um emprego, viu o pastor falando? Botei areia na sopa dos meninos. Gente, Deus abençoe vocês, obrigado. Tá? Se não vier muita gente amanhã, eu já sei por quê, pastor, mas fazer o quê?